Olá, eu sou a doutora Maura Rita Quioato, dando prosseguimento à nossa abordagem de transtornos de ansiedade. Eu gostaria hoje de falar dos transtornos de ansiedade, né? Uma característica que a gente vê é que eles são transtornos com alta comorbidade entre si. E eles são diferentes, né, em relação à situação ou o objeto que gera esse medo. Eles são diferentes entre as situações ou os objetos que vão trazer a esquiva, né, em que a pessoa ela vai se privar, ela vai se proteger, se colocar em situações que possam gerar os sintomas, e são diferentes também na ideação cognitiva. E os transtornos de ansiedade também são organizados pela idade de início. Transtornos de ansiedade de separação, eles são caracterizados pelo início na infância, e as situações temidas, né, e evitadas, né, pela criança, os adolescentes, é a separação das figuras de apego. Você já observa na infância crianças com grande apego, né? Se a mãe sai, se o pai sai, eles já começam a ficar muito ansiosos, né? Nós temos também mutismo eletivo. Ele é também uma ansiedade que pode se iniciar na infância. A gente observa a criança sendo convidada para falar, né, contar uma historinha, e o mutismo eletivo, a situação evitada é aquela em que existe uma expectativa em que a pessoa vai falar. Então, o mutismo eletivo ele tem a ver com falar, quando uma situação espera que se fale, né? É diferente, né? Fobia social, que a situação temida e evitada são interações sociais, em que a pessoa pode ser avaliada. E isso pode ser amplo, por exemplo, como encontrar pessoas estranhas, comer em público, escrever, desempenhar alguns tipos de tarefa. Uma característica da fobia social, né, a ideação cognitiva, é o medo de ser rejeitado e o medo de ser humilhado. Na fobia específica, né, não tem uma ideação cognitiva marcada aí. Na realidade, são situações ou objetos que geram uma ansiedade. Por exemplo, a aranha, né? Aracnofobia. Isso, exatamente. É sangue, o elevador, né, a situação, né? E a agorafobia, essa já assim, ela tem uma ideação cognitiva associada, que é a pessoa ter um ataque de pânico em situações em que ela não vai ter um acesso fácil para o escape, ou alguém ou algo que coloque, que faça que a pessoa possa ser socorrida se ela estiver tendo um ataque de pânico. Normalmente essas dificuldades, a agorafobia, ela vai acontecer nos transportes públicos, né? Nos espaços abertos, em espaços fechados, ficar em filas, por exemplo, e estar sozinho fora de casa. Frequentemente a agorafobia está ligada, né, a um transtorno de pânico, quer dizer, acaba sendo uma comorbidade, que 2/3, né, de pacientes com transtorno de pânico desenvolvem a agorafobia. Nós temos também transtorno de ansiedade generalizada, né, caracterizada pelas preocupações excessivas em vários domínios. Ela não é específica de um objeto ou uma situação. Então, preocupação excessiva no trabalho, acadêmico, preocupação com a família. E é uma característica da pessoa não conseguir controlar, né, o que vai acontecer em determinadas situações, né? E a ansiedade cresce.
É uma característica do TAG, né, do transtorno de ansiedade generalizada, a associação com os sintomas adrenérgicos. Então a gente tem muito sintoma somático, né, de inquietação, irritabilidade, aquela sensação de estar à flor da pele, alteração da cognição, dar brancos, a tensão muscular, a incapacidade de relaxamento, a alteração do sono. Na minha experiência, eu falo que o transtorno de ansiedade generalizada é igual você ter uma pedrinha no sapato, que fica aquela coisa ali numa base, deixando as mãos sempre frias, a pessoa sempre hipervigilante, um tremorzinho, e qualquer coisa que aconteça, ela está hiperalerta. Eu vejo essa ansiedade generalizada mais ou menos nesse sentido. Bom, e aqui o transtorno de pânico, famoso transtorno de pânico, né? Que são ataques de pânico recorrentes e inesperados. Essa é a característica do transtorno de pânico. Ataques de pânico podem ocorrer em qualquer outra doença psiquiátrica, né? Então, ataques de pânico não é só característica de transtorno de pânico. A característica dele é que são ataques recorrentes e inesperados. Ataques de pânico, eles são autolimitados, eles têm um pico aí começando 10 minutos e a duração de um ataque de pânico é de mais ou menos 45 minutos. Eles tendem a passar sozinho. Agora, o que acontece com o transtorno de pânico é que a recorrência fica o medo de ter um novo ataque de pânico, né? Vai criando até uma ansiedade generalizada. Que favorece mesmo outros, né? Sim, que fica aí como um fator, um gatilho, né? Fica com um gatilho. E o tratamento para síndrome do pânico, em geral, isso a gente fala dentro do curso, né, com muitos detalhes, mas aqui de um jeito assim breve, em geral, o que se utiliza? Os estudos mostram que a associação do tratamento psiquiátrico ao tratamento psicoterápico é mais eficaz do que esses dois solitariamente. Isso é uma coisa já afirmada. É bom o paciente estar com os dois profissionais, o psicólogo e o psiquiatra. Não é só tratamento médico, não, é médico psiquiátrico, né? Em relação à psicofarmacologia, nós temos medicamentos, né? Os inibidores seletivos de serotonina, ou os estudos ainda colocam eles como sendo de maior eficácia. Os de primeira escolha, inibidores seletivos de recaptação de serotonina, paroxetina, oxalato de escitalopram, sertralina. Tem alguns que não têm assim, uma resposta tão boa, mas todos eles, inibidores seletivos, são sim colocados como nível A, né, de tratamento. Inibidores seletivos, inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, né, como venlafaxina, succinato de desenlafaxina, duloxetina, também são medicações usadas, até porque nós temos alterações noradrenérgicas, né, ali neste nível de neurotransmissores. E se você quiser saber mais sobre os psicofármacos e essas abordagens dos transtornos de ansiedade, veja só o nosso trailer. Se você é terapeuta ou estudante de psicologia, eu quero te contar que eu sou médica psiquiatra. Estou aqui a convite do nosso gabinete e organizei algumas aulas para falar sobre psicofarmacologia. Curso que foi montado a partir das minhas dúvidas enquanto terapeuta, da dúvida de muitos dos meus alunos e também de outros colegas que já estão atendendo e estão no consultório. Eu tenho certeza que você vai se beneficiar muito dessa nossa conversa que está objetiva e voltada para a prática clínica e para essa junção de forças. Falaremos da abordagem psicofarmacoterápica em relação aos transtornos de ansiedade, depressivos, transtornos de humor bipolar, esquizofrenia, transtorno de personalidade borderline e muitas outras ligadas aos circuitos neurais.
e também apresento as minhas contribuições na discussão dos casos clínicos. As inscrições acontecerão de segunda a quarta-feira e você é nosso convidado. E a abertura do carrinho vai ser segunda-feira e fechamento na quarta. Te esperamos. Beijão! Satisfação pelo clique, fake à vontade, critique. Não é tão só com repeat. Tamo aguardando o convite.